voltei! No vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, nós vamos falar sobre conceitos que são importantes dentro de relações internacionais, mas a intenção não é que seja uma aula teórica, uma aula difícil, não é nem uma aula. É só um apanhado geral para que a gente consiga entender como que funcionam as relações internacionais na prática, como que é dentro de sala de aula, o que a gente vai ver. E eu trouxe aqui 3 conceitos específicos para a gente trabalhar um pouquinho hoje: sistema internacional, atores estatais e atores não estatais. E a gente vai ver de maneira bem simples. Então, se você ainda não está no curso, esse é quase uma degustação do que a gente vê, principalmente na matéria de introdução às relações internacionais, mas durante toda a graduação também. Vamos lá. E o tanto que a gente tá chique, hein? Que tem até quadro com esse desenho incrível que eu fiz. Para não dizer outra coisa, né? Mas vamos lá. Falando de maneira mais prática, sistema internacional é o geralzão, é onde tudo acontece. É o englobamento dos estados, da ONU, de todas as outras coisas que a gente conhece no mundo, elas estão no sistema internacional. E dentro desse sistema internacional tem várias questões que interagem entre si. E aí os mais comuns e que a gente acaba olhando com mais exatidão são os estados. Então o Brasil tem relação com diversos países e esses países têm relação com outros países e assim sucessivamente. Então eles vão interagir entre si dentro desse sistema internacional que é o geralzão. Esses estados, os países, são os atores estatais. E aí a gente tem outras pessoas que atuam aí no meio do sistema internacional, que de certa forma também influenciam o posicionamento dos estados, das pessoas, da sociedade civil e assim sucessivamente, que são os atores não estatais, que podem ser ONGs, organizações internacionais, organizações não governamentais, sociedade civil, indivíduos, pessoas e por aí sucessivamente. Então aí a gente tem um universo, que é o sistema internacional, e dentro várias coisinhas que interagem entre si. Para falar mais especificamente sobre isso, fiz aqui um campo de futebol, acho que é uma boa analogia. Vamos imaginar o campo, no geral, como um sistema internacional. Então tá tudo... Vou botar SI aqui. Letra maravilhosa, né? Tá tudo acontecendo aqui dentro do jogo, ó. Os jogadores vão interagir entre si, tem os técnicos que ficam do lado de fora, mas ficam gritando do mesmo jeito, o povo fazer as coisas. Mas eles estão interagindo aqui dentro desse campo. E dentro desse campo tem os jogadores, né? Os rosinhas e os verdinhos. E por mais que eles façam parte de times separados, eles têm que interagir entre si, porque tem uma bola aqui em algum lugar e essa bola vai acontecendo e aí você tem que interagir tanto com as pessoas do seu time e saber como interagir com as pessoas do time adversário. Então é basicamente a mesma coisa. O sistema internacional tá aqui, essa bola gigante, o campo de futebol, ao mesmo tempo que a gente tem os estados aqui, por exemplo, de rosa, e que são... eles agem dentro de si mesmos. Então o Brasil tem uma própria estrutura, uma própria política, a sua própria população, língua e por aí sucessivamente. Mas o Brasil também tem que interagir com outras pessoas, porque ele não vive sozinho. Então ele vai interagir com outros países, independente de qual motivo ou porquê, ou qual a intenção, qual o interesse, mas existe essa interação com outros países e também com outras questões, outros organismos que estão aí acontecendo no meio. Então temos aqui a ONU, muito bonita a ONU, né? A ONU pode ter aqui o Human Rights Watch, uma organização internacional, pode ter aqui uma ONG que trabalha com povos indígenas, a sociedade civil, as pessoas, os indivíduos, que tem um papel gigantesco nos dias de hoje. Sempre teve, né? Mas hoje, principalmente, com as mídias sociais, então conseguem fazer uma pressão. Então vamos lá. Todo mundo aqui vai interagir com todo mundo. E o que vai determinar como que acontece essa interação vai depender muito das questões. De quem tá fazendo o quê, ou por que cada um tá fazendo o quê. Então, depende das questões, depende do motivo, depende do interesse, depende da temática. Trazendo o exemplo do coronavírus. O coronavírus tá lá, tá acontecendo aí no meio do sistema internacional. Ele não é nem um ator não estatal, ele tá no meio, é um vírus. Mas esse vírus, eu vou botar aqui uma estrelinha. Sabe quando tem aquele povo
Tá todo mundo jogando bola, aí do nada entra um cachorro dentro do campo e atrapalha todo mundo que tá jogando, né? É quase isso. A culpa não é do cachorro, aconteceu. O cachorro entrou lá, ele achou que era um lugar para ele entrar e ele foi e entrou lá. Então, o fato de ter um fator externo, isso também vai influenciar na forma como os jogadores interagem entre si, os atores interagem entre si. E isso faz com que todo mundo mude o seu posicionamento. Então, o fato da Organização das Nações Unidas ter falado que estava ocorrendo uma pandemia ano passado, lá em março, eu acho, isso afetou o posicionamento de todos os países. Isso não quer dizer que é a ONU que manda em tudo, ou a OMS que manda em tudo. Isso quer dizer que eles têm que interagir entre si e existem questões, existem sanções que às vezes vão bloquear um de agir com o outro por N questões. Existem acordos, existem limitações, existem conexões. Então as relações internacionais vão explicar essa interação e como que ela acontece, em quais níveis elas acontecem, por que elas acontecem e como que vai acontecer de acordo com cada coisa. Então não tem um chefão aqui que vai mandar todo mundo no jogo. O juiz pode até existir? Pode, ele vai aqui mediar, né, as relações e tal, o que tá acontecendo. A ONU pode até fazer esse papel de árbitro, de dizer, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, mas isso não limita os jogadores de não tomarem ações e talvez mesmo sendo consideradas ações erradas. Então, no final, é isso. Relações internacionais vai trabalhar e vai estudar essa relação entre os atores, sejam eles os países, os estados ou as outras organizações. Independente do que cada um fizer aqui dentro desse sistema gigantesco, isso tem uma consequência nos outros, mesmo que não tenha nada a ver. Então, o cachorro entrou aqui, ele não tem nada a ver com o jogo que estava acontecendo, o cachorro é o coronavírus, né? Mas todo mundo sofreu por conta dessa ação, do fato de ter entrado algo novo aqui no sistema internacional que as pessoas ainda não conheciam. Então isso faz com que cada um desses estados, cada uma dessas organizações, desses jogadores, ajam de uma maneira diferente para que consigam se posicionar e buscar soluções para como eu vou tirar o cachorro aqui do campo para que a gente continue jogando, ou como que eu vou lidar com esse problema já que esse problema surgiu. Então é isso que faz as relações internacionais. Trabalham e estudam essas relações, essas conexões para entender o que elas acontecem, como elas acontecem, onde elas acontecem, e elas acontecem até sem a gente ver, e a verdade é que elas influenciam em tudo que a gente faz. É isso, espero que vocês tenham gostado. É uma forma de identificar um pouco os conceitos em relações internacionais, mas de uma maneira mais prática. Durante a graduação isso é super aprofundado, sistema internacional e atores estatais e não estatais é um tema que a gente fala exaustivamente, porque está muito ligado com a análise e com tudo que um profissional de relações internacionais faz. Deixe aqui nos comentários se você gostou do vídeo, o que mais que você gostaria de ver por aqui, alguns conceitos que você gostaria de ver por aqui, que você tem interesse em saber. Não se esquece de seguir lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, tem muita coisa por lá. Estamos sempre postando novidades e tudo mais. E seguir aqui no canal também. Semana que vem a gente está de volta, quinta-feira, às 18 horas, como sempre. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!